posicionar agora também e ouvir o que Deus tem para nós. Quero lembrar que tem um ponto de pregação da Faculdade de Casa da Rica Pública. A Rica Pública, nós fomos convidados para estar lá com ele em dia, para estar completando 2 anos. Foi ele que levantou esse homem para chamar o nome dele aqui. Foi ele que levantou essa igreja, que levantou esses líderes, pastor Carlos, pastor Marcelo. Então nós temos que aplaudir a Deus mesmo, porque aqui são unidos dançarinos maravilhosos, diáconos, diaconisas, gente abençoada, gente cheia do poder de Deus, que às vezes desanima, mas vai levantar a cabeça e vai baixar, porque nós somos o povo que tem o poder de Deus, que carrega o nome dele, a arca da aliança nessa terra. Esteja a mão de vocês. Nós abençoamos o pastor Ney e conclamamos ao Senhor Jesus que venha abençoar essa igreja com esse fechamento de campanha Liberta Brasil. Nós queremos um Brasil novo, um Brasil diferente, não da corrupção, mas da bênção, da honestidade, da família, da pátria, do amor e da sinceridade, não dessas mentiras que estão enchendo as nossas TVs, as nossas mídias, e as pessoas acreditando que é verdade. Ainda bem que tem pessoas que sabem da verdade, porque tem a revelação de Deus. Seja assim a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero lembrar uma coisa antes de passar para o pastor Ney, sobre o nosso canal no YouTube. Queremos que você veja o quanto Deus tem usado esses pregadores, esses homens de Deus, e queremos que você não somente assistisse essa live, como tem feito pelo Facebook, mas também pelo canal do YouTube da Igreja de Cristo, mas que se inscreva e dê um likezinho lá e fique freguês, porque eu vou falar uma coisa, você vai ser muito bem servido, porque tem palavra para todo tipo de necessidade. Então fecha conosco, curte lá, e você aqui da igreja, por favor, não deixe de lá. Olha quantas pessoas tem aqui, não dá para ter um pouquinho de like não, tem que ter 1000 mais o tanto de vocês que aqui estão para serem abençoados também, uma vez que vocês fazem parte da divulgação do reino de Deus. Pastor Ney, Deus usa o teu boca nesse lugar. Amém, boa noite, igreja, graça e paz. Poucas vezes eu venho aqui pregar na Igreja de Cristo de Itaipuaçu, né? Mas esse lugar aqui é bênção, é lugar de Deus. Todo lugar onde Deus habita é bênção. Amém? E estou feliz nessa noite, nessa campanha, final de campanha Liberta Brasil. É o que o nosso país está precisando, de uma grande libertação. E isso está acontecendo, a gente está vendo o resultado através das nossas orações, da nossa dedicação, o jejum e a busca, porque nós temos que estar no mesmo propósito. E a igreja unida jamais será vencida. E a igreja de Deus, quando une, né, nada pode paralisar, porque agindo Deus, quem impedirá, né? Amém? E eu creio que nessa noite Deus vai falar conosco, porque a palavra que vai para lá, vem para cá também, corta para mim, corta para todos nós, porque Deus usa cada um, né? Do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do modo que Ele quer, e assim a gente vai fazendo a obra do Senhor. E meio às tribulações, né? Que isso é normal a gente passar, mas isso aí não vai nos paralisar, porque nós sabemos e cremos quem é por nós. Amém? A palavra que vai ser dada nessa noite está no Evangelho de Mateus 4, 16 e 17. Evangelho de Mateus 4, 16 e 17. E lá depois no final, eu vou lá em Isaías, mas isso aí é mais tarde. Mateus 4, 16 e 17. Fala assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. A gente sabe que Deus, toda a soberania dele, a construção de tudo que ele fez até hoje, e nós sabemos que essa luz que raiou, a gente não pode falar que muitas vezes as pessoas com falta de entendimento pensam que é o sol, né? O sol é importante para a terra, porque sem a luz do sol, em determinado tempo, né, distância, ele está ali posicionado de uma maneira perfeita para que possa as coisas fluírem conforme Deus criou a natureza. Então ele não pode estar nem longe, nem muito perto, está ali naquele espaço ali, correto, perfeito, porque Deus faz as coisas perfeitas, né? E às vezes a gente fica pensando que como esse mundo, como o universo é grande, como é grandioso o mundo que nós vivemos, quanto tem distância de espaço, como o homem às vezes consegue e tenta entender as coisas do universo, por exemplo, que muitas vezes estudam, e quando ele pensa que chegou no ponto final, já declarou tudo, está tudo certo, as coisas mudam por completo, entra uma nova, descobre alguma coisa diferente, e aí o homem entra de novo em outro estudo, e vai por aí adiante, estudando, e sempre querendo achar a perfeição, sempre querendo achar a resposta correta para as coisas, como sempre. Mas só que nós, humanos, nós que entendemos que o Senhor é o nosso Salvador, a resposta de tudo que a humanidade procura saber está nesse livro, está na Bíblia, está na palavra de Deus, e muitos não dão importância para isso. E quanta sabedoria tem aqui, quantos homens de Deus foram usados para escrever esse livro. E a gente sabe que esse livro, quando você começa a mergulhar neles, você consegue ver coisas sobrenaturais acontecer nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente esquece de agradecer a Deus, muitas das vezes a gente esquece de falar com o Senhor e dizer: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado por esse dia, obrigado pelo livramento que eu talvez nem tenha sabido, mas houve um livramento naquela hora, naquele momento, naquele espaço, naquele dia, e você não sabe, porque Deus te livrou. Eu lembro uma vez, há muitos anos, eu estava no ponto do ônibus para pegar um ônibus, e aí demorou, quando o ônibus veio já era atrasado. Aí eu falei, estava cheio demais, eu falei, vou, não fui no ônibus para ir para o colégio. E quando chegou ali na descida da Pestalozzi, para quem conhece ali, o ônibus caiu lá embaixo. Aí, quando eu fui no segundo ônibus, eu olhei, tinha um acidente lá, cheio de gente, criança, isso tem muitos anos. Aí eu lembro assim, quão livramento o Senhor me deu naquele dia. E eu ainda não o conhecia, mas ele tinha os propósitos dele, né? Ele tinha aquele jeito dele fazer com cada um de nós. Fui chamado depois de velho, fala assim, velho já com uma certa idade, não fui chamado novinho, não fui criado no Evangelho, queria eu, mas Deus tem todo o propósito, né? Todas as coisas estão na coordenação dele, no controle dele. E foi o momento exato, na hora exata, no tempo certo. A gente nunca pode falar, aprendi coisas ruins demais nesse mundo, que não edificou em nada, não me ajudou em nada, mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso falar isso para um jovem, que o que ele está fazendo hoje, fora da presença de Deus, não é bom para a vida dele. E sim, o caminho certo, o caminho reto, o caminho justo, que é o caminho de Jesus Cristo. Então, o que eu falo nessa noite? A Bíblia fala bem claro da vinda de Cristo, do Senhor, dessa luz maravilhosa que as pessoas estavam esperando.
E essa luz de Jesus, quando chega no homem, ele incendeia, ele clareia a nossa mente, ele liberta, ele salva, ele cura, ele faz grandes coisas ao nosso redor, o mover de Deus, porque ele ama aqueles que amam a ele. Então deixa eu falar do primeiro ponto dessa noite. Eu venho falar das bandejas do inimigo. O inimigo sempre está às espreitas, querendo te dar bandejas. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre ligado, porque o mundo não tem muita coisa para te oferecer. E Satanás está nesse mundo para isso. Como Jesus já falou que o mundo já é do maligno, ele já está aí para destruir mesmo. O espírito maligno de Satanás está para roubar, matar e destruir. E isso acontece dia e noite. A gente vê isso aí em todas as partes do mundo. Não existe um lugar que a pessoa esteja tranquilo hoje. Você vai lá para dentro da selva amazônica, chega lá, tem fortemente tráfico de armas, de droga, e a pessoa tem que ver aquilo tudo de boca calada, aí tomam território lá, casa e coisa, e as pessoas não podem falar nada. Lá dentro da Amazônia, na selva, a gente vê aí, morte, as pessoas não têm mais amor ao próximo. Eu fico olhando, às vezes de manhã, quando eu levo a minha esposa no ponto do ônibus, é pertinho, gente, é uns 50 metros de distância do ponto do ônibus da minha casa. Aí eu sempre acompanho ela, 6 horas da manhã. Aí eu fico olhando, chega um monte de jovens, e quando vê ela, minha esposa é uma senhora, a pastora Rogéria. Aí, quando chega lá, os jovens entram tudo no ônibus correndo, à frente dela, que já chegou primeiro. Eu fico olhando, pô, no meu tempo, se eu fizesse isso, minha mãe me dava uma bronca. Desce agora do ônibus. Primeiro os mais velhos, as senhoras, as moças, os senhores. Aí eu entendi isso. Hoje não tem mais essa educação, acabou. A pessoa olha um senhor ou uma senhora dentro de um ônibus, cansada em pé, finge que está dormindo. Eu fico olhando assim, meu Deus. Aí eu fico vendo como as coisas, o mundo está, o amor está se esfriando. Eu lembro perfeitamente, eu morava na Estrada Velha de Itaipu, então ali da onde eu morava eu via lá em cima a curva da casa, da rua, e lá do outro lado a curva também da rua, via dos dois lados, tanto subindo quanto descendo. E às vezes tinha uma senhorinha que às vezes ela vinha lá longe, Dona Jesuína, lembro dela, e às vezes ia lá pegar as bolsas para ela, correndo, subia lá, pegava as bolsas que ela vinha com peso, ia até a casa dela, que ela morava na travessa lá, pertinho. Hoje, as pessoas vê alguém, um jovem com bolsa na mão, quer dar para o idoso carregar. Eu olho assim e falei, Jesus, as coisas estão se invertendo, os princípios, como estão acontecendo hoje no mundo. A gente olha hoje, todo mundo aprovando coisas ruins, a politicagem podre que está aí no nosso país, essa politicagem que a gente já conhece da esquerda, e todos estão acompanhando, adorando, gostando dessas coisas, e tem pessoas evangélicas aplaudindo e dizendo que isso é maravilhoso para a vida deles, porque aí a pessoa tem que saber mesmo, tem que aprender, criança pequena. Meu Deus, a criança não tem que aprender, meus pais nunca me ensinaram isso, nunca falou, é assim, assado. Eu aprendi no colégio algumas coisas, mas não assim, mas já depois de um rapazinho. Agora a criança com 5, 6, 7 anos de idade, a criança quer brincar com os coleguinhas, e aquelas coisas boas, aquelas brincadeiras de criança, que hoje também você já não vê mais. Brinquei muito de bola de gude, brinquei muito de peão, rodar peão, soltar cafifa, matar passarinho. Meu Deus, que covardia, tadinho. Ficava com aquelas cetras dentro da mata e não perdia era tempo. Já levava um saco cheio de pedra no lado aqui, igual o Davi, né? Mas só que o Davi foi para encarar o Golias. Eu não, foi para matar passarinho. Tadinho do bichinho. Tinha um passarinho de barriga carijó, um tal de choca. Ele não saía, você dá uma acertada aqui, ele pula para ali. Você dá ali, ele pula para ele, não voa. Ele fica ali pertinho mesmo e você não acerta uma. Aí eu falei, meu Deus, como
a gente fazer. Aí depois eu lembro, né, que crueldade dar cetrada no bichinho. Mas você, criança, foi o que eu aprendi. Às vezes é o que a gente aprende desde criança. Tem pessoas que com 6, 7, 8 anos já está trabalhando para sustentar a casa. Então ele aprendeu isso. Pulou etapa, a pessoa não sabe. Já com 20 anos parece ter 50 por causa da experiência de mundo, de rua, de tudo. Então a gente entende isso. E a gente sabe que nesse mundo não tem muita coisa para nos oferecer de bom, mas nós temos Jesus, né? E quando a gente escolhe o Senhor, Ele faz morada no nosso coração. Mas isso aí ninguém sabe disso, o mundo aí fora não sabe disso, eu não sabia. Hoje eu sei. Então Ele faz morada, Ele habita em nós. E as pessoas pensam que, entreguei minha vida para Jesus, eu não quero não, isso para mim não dá não, está difícil. Mas gente, se a pessoa entender o que Deus faz, os dons do Espírito Santo que é lançado para a igreja, a pessoa vai entender, não queira sair mais. Porque quem andou no Santo dos Santos, não vai querer sair mais. Voltar lá para aquele tempo errado, aquele tempo escuro de trevas. Só quem não conheceu Jesus mesmo possa fazer isso. Porque quem conheceu Jesus no profundo, não larga mais, como eu. Posso errar, posso pecar, posso vacilar, sou sujeito a tudo. Qualquer um de nós somos humanos. Mas ali eu permaneço com o Senhor. Aos erros do que eu fizer e que desagradar a Deus e ao homem, a palavra, mas eu vou estar com Jesus. Porque Ele é bom de perdoar. Ele é grandioso e misericordioso para perdoar a gente na hora das nossas falhas e dos nossos erros. Ele não enxerga muito as coisas erradas quando um coração quebrantado se joga diante de Deus. Então a gente vê dessas coisas dessa forma, porque a gente sabe que o mundo está cada vez pior. Você não vê nada de bom acontecer, só coisa ruim. E tem mais, a natureza cada vez mais forte, cada vez mais terremoto, tsunami, maremoto, vendavais, temporais, furacão, tudo que a gente, vulcão, e as coisas estão cada vez mais aumentando a força da natureza. Mas isso é palavra, é Bíblia. Então, quando a gente não escolhe a Deus como nosso Salvador, já sabemos que as bandejas do inimigo estão por toda parte. A pessoa sem Deus, realmente ela está na mão. Estou no cima do muro, estou com o coração, meu coração é cheio de Deus. E a obra você faz? Não. Tem santidade? Não. Então, você não está em cima do muro, você está fora. Sinto muito dizer, mas tem pessoas que falam isso para a gente. Mas vamos lá na igreja? Não, não quero não, eu já tenho Deus no coração. Acha que Deus no coração, mas não tem. Porque Deus, quando Ele entra, Ele liberta, Ele livra, Ele salva, Ele cura, Ele te dá a chance de arrepender, você chora, você se entrega. Deus, Ele age assim. Então não tem como a pessoa, eu estou com... Não está, sinto muito dizer, mas a gente não vai falar isso para as pessoas não ficarem magoadas, chateadas, aborrecidas e parar até de falar com a gente por causa disso. Tem que ter sabedoria, né, para falar com as pessoas. E o inimigo, ele também mora, ele também faz morada, porque a gente, o ser humano, nós somos o quê? Templo do Senhor. Adão e Eva era templo do Senhor. Só que quando eles pecaram, eles erraram lá no Éden, o que aconteceu? Houve aquela grande divisão, separação, entrou o pecado, a humanidade pecou, conheceu o erro, o pecado, aí teve aquela divisão, aquela separação. Mas
hoje, nós, como somos morada do templo do Espírito, mas aqueles que não são templo do Espírito, Satanás entra e faz morada sem a pessoa deixar. Porque Deus, ele só entra no nosso coração quando você se entrega para ele e pede: Senhor, aqui agora vai fazer morada, porque aqui agora é templo teu. Agora o inimigo, ele não fala isso para você. Ele já entra, você nem percebe. E quando você vê, só quando você aceita Jesus, que aí você vê, de fato eu era uma pessoa endemoniada. E quando você aceita o Senhor, se entrega a Deus, todas as coisas são modificadas. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pelo novo e vivo caminho, nova criatura eu sou, nova criatura vocês são. Isso é importante demais, isso é palavra, é Bíblia. E libertos, não há condenação, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. E essa luz que veio, como foi falado aqui em Mateus, essa luz veio para Israel, mas o próprio Israel não aceitou, não entendeu, cegou. Jesus mesmo fala que para uns ele cegou o entendimento e para outros ele abriu os olhos. Ele abriu o nosso, da igreja, mas estão cegos até hoje lá em Israel, muitas vezes o pessoal seguindo lá. Então o Senhor, ele trabalha dessa forma, mas o inimigo não, ele trabalha sem você pedir, porque ele entra, ele já faz, ele é inquilino, é invasor, né? Sem teto, vamos botar assim, casa sem teto, o inimigo entra e faz morada. Agora Deus só entra quando você pede. Ele é cavalheiro, ele é perfeito. Ele não vai entrar sem você pedir, sem você deixar. Mas o inimigo, ele entra e para destruir. Mas glória a Deus que o inimigo já foi embora das nossas vidas, amém? Segundo ponto, eles viram a luz que raiou. A Bíblia fala que ele é a estrela resplandecente da manhã. O que é estrela resplandecente? É aquela estrela que de manhã, quando você acorda, você olha para o céu, quando está clareando, é aquela estrela mais forte que tem. Então, ele é o mais forte de todos. E essa luz que raiou em Israel, hoje, ela abrange toda a terra, que é Cristo. A luz, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, negaram a ele. Mas aqueles que o aceitaram Jesus, nós somos escolhidos como filho de Deus. Nós fomos levantados como filho do Altíssimo, sacerdócio santo, povo de exclusividade do Senhor. Não é assim que a Bíblia fala? Adquirido, povo separado, assim que nós somos. Mas temos que vigiar sempre, andar atento, ligado com as coisas que vêm acontecendo normalmente. E muitas vezes as coisas acontecem e a gente não dá importância para aquilo, mas aquilo às vezes vai repercutir lá na frente como uma coisa ruim e uma coisa grande. Como a gente sabe hoje o que está acontecendo hoje pelo mundo. O mundo hoje está cada vez querendo se unir, mas para o mal, não para o bem. Você não vê o mundo querer se unir, vamos matar a fome lá na África, vamos ajudar os pobres. Eu também sou pobre, tá, gente? Mas vamos ajudar os pobres, vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali, vamos fazer o melhor, mas não. Eles pensam em acabar com isso, acabar com aquilo e tomar, se apossar, igual Satanás, se apossar das coisas que não pertencem a eles. Isso é o mundo. Isso é os países desenvolvidos, países que têm dinheiro, os países que estão, que eles falam país de primeiro mundo.
que tem desenvolvimento em tecnologia, estudo, saúde, tudo que a gente imaginar. Então, é isso aí. E cada vez mais o menor fica menor, mais miserável, o povo mais passando mais fome, passando necessidade, e os ricos cada vez mais ricos. É o que você vê aí no mundo. E eles querem destruir a terra. Querem destruir de uma forma totalmente inverte daquilo que Deus preparou, esse lugar. A Bíblia fala que Deus não fez a terra para ser um caos. Deus fez a terra para habitar seres humanos, mas seres humanos que estejam ligados com Ele, seres humanos que estejam com a palavra do Senhor no coração, para que você possa ver, romper. Mas o mundo espiritual tem uma luta, tem uma guerra, tem uma batalha do bem contra o mal. Isso não para, isso é dia e noite, noite e dia. Essa luta é constante. Mas o que nós estamos fazendo para isso melhorar? Orar, jejuar. Agora, tem uma coisa muito importante: ler palavra, fazer aquilo que Deus gosta. Amém. Orar, jejuar. A gente, maravilha. Mas uma coisa que a gente às vezes não faz é ouvir a Deus. E hoje não vou orar, não vou jejuar, nem vou ler a palavra. Hoje eu quero ouvir a Deus. Parar para ouvir o que o Senhor quer. Isso é o mais difícil, porque no nosso mundo hoje as coisas são corridas. São muito rápido. Eu lembro que eu tinha uma tia que ela lavava roupa, carregava, eu ia pequeno lá na casa dela, e ela passava roupa com aqueles ferros de brasa, aquelas coisas pesadas, antigas. Eu era um menino, então ela pegava aquelas roupas, botava na cabeça, ia lá para o poço, pegar água para lavar roupa, para fora, para sustentar os filhos. Então eu entendi assim, que trabalheira dava. Hoje você chega em casa, apertou o botão, jogou o sabão em pó, pegou aquele monte de roupa, jogou ali dentro. Daqui a pouco já tem máquina até que já seca. Daqui a pouco já vai ter máquina que já vai puxar o varal, já vai sair a roupa já no varal. Não, como as coisas estão fáceis. Aí eu ficava olhando. Eu lembro que ela falava: meu filho, minha filha, falava, no caso era minha mãe: eu estou com não sei quantas roupas lavando. E a gente, que trabalheira, andava mais ou menos 1 quilômetro para lavar roupa, para voltar, para depois passar, para depois entregar, para depois... Olha, naquele tempo não tinha quase ônibus, era difícil. Aí você fica lá 40 minutos no ponto do ônibus, esperando o ônibus, em Pindotiba, ali eu conheço, ali que eu fui nascido e criado, minha família. Então, hoje você chega no ponto do ônibus, tem Uber, hoje tem tudo, táxi, mototáxi, só falta ter helicóptero agora para pegar as pessoas, mas tem tudo, gente. Até tem, né, mas aí é caro. Mas, tem tudo hoje, para você se locomover para um lado para o outro. Mas naquele tempo não tinha essas facilidades. E a gente hoje não tem tempo para quase nada. Porque hoje o mundo está corrido. As coisas estão modificando cada vez mais. Há 20 anos atrás, quem falava de celular? Até tinha, eu lembro, que um cara chegou lá onde eu trabalhava há muitos anos. E o cara chegou com um celular desse tamanho. Aí todo mundo achou aquilo, né? O tijolão que ele chamava, que maravilha, o que é isso? Aquele tijolão. Aí ele abria aquele negócio, falava, com a antena desse tamanho. Aí eu falava assim: meu Deus, o que é isso? Isso é celular, a pessoa consegue falar daqui não sei para onde, ligar. Legal. Hoje, celular qualquer um tem. Até criança as crianças hoje tudo tem celular, sabe mexer. Olha como as coisas estão crescendo, estão aumentando a tecnologia, e a vinda do Senhor está bem próxima. A Bíblia diz que já aconteceu, as profecias quase todas já se cumpriram. Os estudiosos falam que só 3%, 2,5%, que está faltando para cumprir as profecias da Bíblia.
Então a vinda de Cristo está bem próxima e a gente tem que estar atento a essa hora, porque quando o Senhor vir, Ele vem buscar a igreja dele, a igreja santa, a igreja, né, que a gente sabe que passa por luta, mas sabe quem é o Salvador. Agora, a gente não pode andar triste também, porque a tristeza, às vezes, muitas vezes, quer nos abater. Tem pessoas hoje que começam a trabalhar, começam a ter um monte de tristeza, começa a ficar magoado, cansado, começa a vir depressão, síndrome de pânico, síndrome do medo. Eu já tive síndrome de pânico, gente, mas eu não era evangélico. E eu sempre fui assim, gordinho. E quando eu tive isso, eu perdi uns 16 quilos, 17 quilos, fiquei magrinho. Eu não comia, não tinha fome. Eu batia a cabeça no travesseiro, eu dormia meia hora. Sabe o que é dormir meia hora e a cabeça ficar funcionando o dia, o tempo todo, e você querendo a mente apagar e não conseguia? Aí eu lembro perfeitamente que minha irmã, que era crente há muitos anos, falou assim: vai eu e meu cunhado, ela e meu cunhado, a Marlene, a outra irmã minha. Aí eles fizeram lá uma campanha lá em casa de 7 semanas de oração. Passou. Aí eu fui, me mediquei, tomei remédio, melhorei um pouco, mas não adiantou tanto. Aí depois fui para um outro médico, o médico falou: vou te passar um outro remédio. Esse remédio era até melhor, consegui dormir um pouco melhor. Mas chegou uma hora, eu falei: não vou tomar mais nada não, vou largar isso de mão. Larguei. Mas como eu estava no mundo, continuei aquela vida louca, aquelas coisas. Mas aí chegou um certo tempo que eu conheci a Deus. Amém. Conheci Jesus. Aí foi aí que eu comecei a entender, foi aí que meu coração começou a se encher daquele vazio que eu procurava e não achava. Nada que pudesse preencher aquelas lacunas que eu tinha no coração, aquele vazio tão grande. Mas quando eu me enchi de Cristo, minha vida se transformou de uma tal maneira. O primeiro amor foi a coisa mais linda. Eu lembro que eu pulava, eu marchava, eu rodava, mas era, Deus fez grande, olha, eu ficava vendo a hora, olha como é que pode o primeiro amor, o dia, a hora do culto, para mim correndo lá, porque eu quero ir para o culto hoje, porque Jesus está lá. Gente, é muito maravilhoso. E às vezes a gente chega com tanta tristeza hoje, chega no culto, cabisbaixo, e não estou legal hoje não está bom. Gente, vamos pedir a Deus para Ele avivar aquele primeiro amor, aquele amor que incendeia o seu coração, aquele amor que você chegava na hora do culto, dos louvores, seu coração estava palpitando de alegria no Senhor. Gente, que maravilha! Eu lembro disso como se fosse hoje, e eu falo: Senhor, o que aconteceu? Eu estou tão diferente do tempo que eu era. Queria falar de Jesus para todo mundo que via na frente, todo mundo. E hoje a gente fala, às vezes não fala, mas essa alegria eu ainda tenho, vocês também, eu sei que tem, mas não foi como o primeiro dia, os primeiros meses. Aquilo fez a gente evoluir na presença de Deus, ver coisas de Deus. Eu via tantas coisas, Deus mostrava tantas coisas. Eu falei: meu Senhor, meu Deus, como é lindo. E muitas das pessoas, há pouco tempo agora, encontrei um irmão, mas ele não era irmão, foi um amigo meu de infância. Aí ele falou assim: eu estou na igreja, você sabia? Eu falei: glória a Deus, eu também. Então não havia ele, tinha uns anos que eu não encontrava com ele. Aí ele contou para mim: olha, eu andei doente, tive um câncer, e aí eu orei a Deus, foi aí que eu comecei a ir para a igreja, e aí eu conheci a Deus. E nesse dia, quando eu cheguei lá na igreja, já no 3º ou 4º dia que eu fui no culto, fechei os olhos, eu vi aquela luz de mão aberta assim para mim.
Aí eu falei, o que você fez? Levantei a mão, pedi ao pastor que eu queria aquele Jesus para mim. Eu falei, amém, cara. Aí você vê que maravilha, é o que Deus faz. Deus chamou aquele rapaz, aquele menino. Olha, como chamou a gente também. Aí cada um de forma diferente. Eu vi um testemunho de um cara me contando, não posso nem contar que vou levar meia hora. Eu estava lá no Rio, fui eu e minha esposa levar minha sogra para fazer um exame de rotina, lá no centro do Rio. Nesse dia eu fui, isso tem uns 3, 4 meses atrás, e chegando lá, o rapaz sentou do meu lado, muito simples, com jaleco de trabalho, então não pode entrar no hospital, aí tem umas mesas, uns bancos assim, a gente fica ali sentado. E chegando ali, ele sentou, e logo depois começamos a conversar. Aí ele falou assim, está na hora do meu almoço, eu trouxe uma marmitinha aqui, que eu sei que aqui é demorado, você está servido? Eu falei, não, obrigado. Aí ele tirou a marmitinha, eu olhei, era uma vasilha da Que Bom, né, daquele... Aí abriu, pegou o garfinho dele e começou a comer ali. Gente, o testemunho do cara, eu ainda não ouvi nem televisão, nem rádio, nem lugar nenhum, para falar para vocês, forte, mas forte, 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 forte. Ele contou tudo detalhe por detalhe, detalhe por detalhes. Aí eu falei para ele, só tem uma coisa, não se afasta nunca desse Deus, não larga nunca mais esse Deus, cara. Ele, não quero mais saber de outra vida. Eu falei, por favor. E aí, falando um pouco, que eu vou contar para vocês, ele perdeu a mulher, 2 filhos morreram, perdeu um irmão em acidente, foi só desastre. Mas aí eu vou contar um pedacinho. Ele desesperado, morando de favor na casa dos outros, de uma pastora que ele conheceu. E aí ele lá, muito bem, nessa noite, estava muito calor, ele abriu a janela para o vento circular, que nem ventilador ele tinha. Aí daqui a pouco ele falou, quando chegou na madrugada assim, ele morava, era uma subidinha, tinha uma rua assim, uma rua longa, né? Chegava lá na frente, ela subia. Aí ele estava lá, e ele falou que de repente, ele falando assim, minha vida está tão difícil, está tão ruim, tão impossível das coisas melhorar, o que eu vou fazer? Dá vontade de dar cabo na minha vida, e ele falando de madrugada, e a mulher dele dormindo. Aí, de repente, desculpa, a mulher dele não estava com ele estava sozinho. Aí nisso, ele falou assim, o que eu vou fazer da minha vida? Mas aí ele falou que de repente, ele quando olhou para a janela dele, ele viu uma luz grande, veio assim, entrou na janela dele e parou diante dele e falou assim, hoje não, mas amanhã você irá descer essa rua e entrará naquela primeira igrejinha que tem ali embaixo. Era o próprio Deus apareceu para ele. Olha que coisa forte, gente. Mas o que ele passou para trás, nem vou assim falar que é muita coisa. E ele falou que no dia seguinte, a primeira coisa que ele fez, quando abriu lá a igreja de manhã, o pastor, ele chegou lá, pastor, eu quero Jesus, porque eu tive com ele, ele mandou vir aqui, e daquele dia em diante, ele conheceu a Cristo. Aí ele falou, meu Deus, que coisa linda, como é grande esse Deus, eu não conhecia, e ele me chamou, ele foi no meu quarto, exclusivamente para mim, me chamar. Gente, que privilégio, oh meu Deus, isso não é para qualquer um. A gente às vezes conhece a Cristo, começa a vir de outra forma, o coração começa a se acender, né? Com a presença do Espírito Santo, mas não desse jeito. Ele conheceu realmente, e eu falei para ele. Ele falou, e depois que eu conheci, as coisas começaram a fluir para o bem. Tudo tem andado bem para a minha vida, mas eu ainda estou com câncer no cérebro. Aí eu falei para ele, meu amigo, o que já aconteceu na sua vida, você pode crer que Deus vai te curar. Você pode crer que você vai ser curado, porque pelo que já aconteceu na sua vida, não vai ser para a morte, vai ser para a vida,
Aí ele fala, meu pastor falou isso para me testemunhar. Eu falei, testemunha, meu, porque isso é forte demais. Olha, eu já vi testemunho de várias pessoas, mas dessa forma eu ainda não vi. Porque eu só contei o lado mais ou menos de bom que aconteceu. Se eu for contar o lado ruim, é triste. Mas amém. Ainda bem que ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos nessa campanha, nesse final de campanha, sabemos que Liberta Brasil. Nosso país está às portas de uma eleição presidencial. Amém. E nós precisamos fazer a diferença. Porque o lado esquerdo, vamos colocar assim, Saul, o homem desobediente, um homem matador de profeta, um homem que não obedecia a ninguém, um homem que ensoberbeceu de uma tal forma que ele queria destruir todos que passavam pela frente dele. Ou à direita, Davi, aquele homem temente a Deus, falho, com erros, mas temente a Deus. O Davi, ele conseguia tocar o coração de Deus através dos louvores, através da sua adoração com a sua harpa. E a gente sabe que Deus, ele escolhe sempre aquele que está com o coração aquebrantado, aquele que está com o coração puro, entregue, aquele coração que está totalmente assim, fraco, porque coração forte não adianta com Deus. O quebrantado quer tocar Deus, quer ver as coisas acontecer, tenha o coração aquebrantado diante da presença do Senhor, porque Ele faz para todo sempre. Ele sempre vai ter uma resposta para você boa. E muitas das vezes, se Ele não falar, porque não é o momento certo, não é a hora certa, mas Ele vai falar. Mas só quando chega o dia dele falar, o dia que eu quero, o dia que nós queremos, é o dia do Senhor. E esse mundo que a gente conhece aí, o Egito, a gente lembra lá na Torre de Babel, Nimrod queria construir lá a torre, todo mundo unido, para fazer aquela construção maligna, e Deus chegou lá e mudou a língua de todo mundo, acabou com a farra deles, porque ali ia ser reduto de Satanás, a Torre de Babel. Mas aí Deus não deixou, Deus falou, aqui não, isso aqui agora eu vou confundir vocês todos. E é o que aconteceu. Então a gente sabe que o mundo está querendo construir coisas fora dos princípios bíblicos, dos princípios da família, e isso não é bom nem para nós, nem para os nossos filhos, nem para nossos netos, porque eu já sou avô também. Isso não é bom para ninguém. E a campanha Liberta Brasil, eu creio que Deus vai fazer uma grande coisa no domingo. Eu creio, eu acredito no Senhor, porque Ele muda a história, Ele consegue fazer transformação, mas tem o tempo dele. Mas se Ele não mudar no domingo, mas Ele vai mudar, porque Deus, Ele faz assim. Porque se Ele tiver que fazer, Ele faz. Se Ele tiver que não fazer, Ele não faz. Se Ele tiver que aguardar, Ele vai aguardar, porque Ele é Deus. Nós não temos que escolher aquilo que nós queremos, ou nos nossos propósitos na hora ali, eu quero para ontem, Deus. A resposta, Deus, não é assim que funciona. Quem é você? Apenas um filho, um servo. Mas tem que ser o tempo de Deus. Como fala em Eclesiastes 3, tempos e tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempos. Mas às vezes a gente quer passar o tempo, pular. Ir mais rápido.
sem cadência. E isso acaba o quê? Vendo coisa ruim, acontecendo coisas maléficas, às vezes uma coisa que vai ser uma bênção se transforma numa maldição, porque não chegado o momento, não é chegada a hora, mas ele sabe que tudo tem um momento e a hora. E às vezes a gente fica falando com Deus, Deus, eu quero, Deus, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Aí eu anotei aqui, um pedacinho aqui. O mundo da esquerda, vamos botar o da esquerda, Acabe, Saul, Geazi, né? O moço de Eliseu. Aí vamos botar o da direita, Pedro, falastrão, mas um homem de Deus. Davi, aquele que tocava o coração do Senhor. Elias, cheio de autoridade de Deus, né? Mas era um servo de Deus. João Batista, aquele que a gente olhar direitinho, o presidente de hoje, ele é igual o João Batista, né? Fala um monte de coisa, e as pessoas ficam aradas com ele. Mas ele fala com razão. E às vezes ele fala porque as coisas acontecem dessa forma. Só que nunca teve um presidente para falar as coisas esclarecidamente. Sempre botando os panos, sempre escondendo. A Amazônia não está pegando fogo. Não, é os índios que colocam. Entendeu? E fica nisso. Ele chegou e falou, não, está acontecendo isso por causa disso. Aquilo ali acontece porque isso. E a gente não tinha esse conhecimento. Aí as pessoas começam a dar-lhe marretada. Está deixando acontecer. Não, os outros não falavam, porque se falar, vai cair mal para eles. Então botava os panos quentes. A gente está preparando aí uma equipe para fazer isso, mas não estava preparando nada, para destruir mais ainda. Mas aí é assim, quando você começa a falar a verdade, as coisas sinceras, muitas das vezes o povo não gosta. O povo fica desagradado com isso, fica desagradável, acha que isso não vai funcionar. Amém? Em nome de Jesus. Agora, eu vou lá numa passagem aqui bem rápida, como eu falei já aqui da luz. Agora eu vou lá para Isaías 9, 6. Isaías 9, 6, do 2 ao 6. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos da guerra, porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu, ó, despedaçaste do dia da derrota de Midian. Em verdade, toda bota de guerra usada no combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Amém? Glória a Deus. Amém. Ele é Deus, Ele é o poderoso. É isso que nós precisamos. Estar agarrado ao lado do nosso Deus, estar perto dEle, ouvir a Ele, o que Ele tem para nos falar, para Ele tem para nos oferecer, é só coisa boa.
Nós já estamos salvos diante da sua graça, pelo sacrifício que ele fez. A Bíblia fala que ele compraste para Deus todos os povos, nações, etnias, raças, com preço de sangue. E isso foi pago, é um preço incalculável. E aqueles que o aceitaram são chamados de filhos, são chamados de eternidade, são chamados pela graça do favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Mas ele se entregou, ele foi até o fim, se entregou à morte. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte com o Pai. E hoje posso falar para vocês que a própria palavra diz que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se curva e se dobra diante da presença e da graça do poderoso Jesus Cristo, aquele que nós amamos porque ele amou a sua igreja primeiro, aquele que nós escolhemos porque ele nos escolheu primeiro, aquele que morreu antes da fundação do mundo, para que hoje possamos estar aqui. Hoje possamos estar aqui, na presença de Deus, o Todo-Poderoso. E Ele quer fazer mudança em cada um de nós. Ele quer mudar o coração, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer limpar, Ele quer agradar, Ele quer amar, Ele quer fazer todas as coisas boas. Por isso nos entregamos, mergulhamos nas águas do Espírito Santo. Não ficaremos com água nos tornozelos, nem nos joelhos, nem nos lombos. Mergulhe, porque quando você mergulha nas águas do Espírito, as águas que jorram para a eternidade. Foi assim que Jesus falou para a mulher, a samaritana lá no poço de Jacó. Um poço que tem as águas eternas, sentado em outro poço natural da natureza. Deus, vamos beber sempre dessa água, é o nosso sustento. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Santo, Pai eterno, eu te peço nessa hora, por milagre, por cura, por, Senhor, sempre estarmos satisfeitos diante da Tua presença, porque a gente muitas das vezes só murmura, só reclama, só fica triste, mas Deus, no céu não há tristeza. E como já somos seres espirituais de Deus, eu creio que o melhor de Deus está por vir nessa noite. O melhor de Deus está preparado para cada um de nós, porque Deus não prepara coisas pequenas nem coisas fracas, como Ele diz também, na casa de meu Pai há muitas moradas, e essas moradas é para nós. Por isso eu peço nossos irmãos nessa noite, aquele que quer ser ministrado com uma cura, aquele que quer ser ministrado com o poder de Deus nas suas vidas, vem aqui à frente, em nome de Jesus, que nosso bispo, nossos pastores vão estar aqui nessa hora ministrando, pelo poder do nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória.